sexta-feira. Vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Evandro Gelleri. Bom, a gente tem alguns assuntos para debater, mas um deles, o mais importante, vamos falar do georreferenciamento de imóveis rurais. É um palavrão, né? E toda vez que aparece algo assim, o produtor já começa a botar a mão no bolso e coçar a cabeça. Porque sempre traz uma preocupação nesse sentido. Bom dia para você, Evandro. Bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Satisfação. Mais uma vez a gente está aqui conversando aí com os nossos munícipes e principalmente os nossos agricultores. Realmente, muitos, né, falam mais uma coisa chegando aí para os nossos produtores. É uma novidade. Porém, podemos dizer que não é tão novidade assim. Isso é uma lei lá de 2001 que surgiu para os agricultores. Mas ela vinha escalonada. Então, primeiro, os grandes proprietários eram obrigados, né, a fazer o georreferenciamento. Então, ela ia decaindo. Então, os primeiros lá acima de 1.000 hectares. Depois veio para quem tinha de 500 a 1.000 hectares, depois de 200 a 500, depois 100 a 200, e assim foi, vamos assim, decaindo a quantidade de hectares para o produtor ter que fazer aí o georreferenciamento. Então, vamos dizer que ele não é uma coisa nova, é uma coisa que vem há tempo, lá de 2021. E chegou aí, né? Tá chegando a época de fazer os agricultores, né? Todos os agricultores, enfim, quem tem aí imóvel rural ou também chácaras, né? Chácaras rurais, tem que fazer aí esse georreferenciamento. Então ele é um item obrigatório. Hoje, para você fazer aí uma transferência de terra, para você fazer aí um inventário ou para você fazer um usufruto, você já é obrigado a fazer esse georreferenciamento. Sem esse documento você não consegue fazer essas transições, né? Tanto de inventário quanto de compra e venda ou até mesmo de doação, né? Muitas vezes o pai quer fazer usufruto para o filho, precisa ter esse georreferenciamento. Se não fizer, não consegue estar fazendo essas transferências. Ainda não está sendo cobrado na hora de fazer um financiamento, mas muito provavelmente daqui a uns tempos vai ser exigido também, como foi exigido o CAR. Quando surgiu o CAR, né, ele teve aí os seus prazos também para estarem fazendo. No começo não era exigido para você tomar um crédito, e agora é um item obrigatório para você estar fazendo essa tomada de crédito. Então o georreferenciamento ele está vindo, né, para fazer aí as delimitações da propriedade. Qual que é o intuito, né, do georreferenciamento? Ele é um processo que é para conhecer aí a posição geográfica da sua propriedade. Antigamente, quando existia aí as colonizadoras, a gente pode dizer que a maioria era medida na corda, né? Que há 50, 60 anos atrás era assim feito as medições. Era gosto do medidor. Então, assim, pode ser que alguma área, né, tenha divergência. E, então, assim, essa lei ela veio para você colocar tudo, assim, correto no sistema, como é para ser. Então, vai ser pegado aí as matrículas da terra, né? Então, o produtor tem que pegar a matrícula da terra, os seus documentos pessoais e também, né, se possível, a matrícula dos vizinhos, né, dos confrontantes, para estar fazendo aí as medições. Então, né, a empresa vai até a sua propriedade, pega a sua matrícula, a matrícula dos vizinhos, acha também o marco, né? E vão estar tirando aí conforme está na matrícula, vai estar fazendo a medição, né? Que toda matrícula rural existe lá as coordenadas, existe os rumos, dizendo tantos metros rumo norte, tantos metros ao leste. Então eles vão fazer essa medição e depois de medido, conferido, porque a empresa ela faz a medição, faz todo o levantamento. Esse levantamento é enviado para o INCRA e muitas vezes também há necessidade de pegar documentação na Itaipu,
já que a Itaipu também tem um grande processo nessa questão de demarcação, por causa do Lago de Itaipu. E é feita toda essa medição, depois de aprovada pelo INCRA, né? Viu que realmente é aquilo que está na matrícula, onde foi batido os pontos, vai ser colocado os marcos. Então, vai ser colocado marcos novos na propriedade. Aí tem aquela questão, né? Como a gente disse, né? Antigamente, muitas vezes medido na corda, com o ditado popular, né? Pode ser que vai ter uma divergência. Aí vai ter que entrar em um bom senso entre os vizinhos, um ou outro, se vai realmente deixar como estava, se vai, muitas vezes 2 metros, né? Aí pode entrar no bom senso de cada produtor. Mas provavelmente pode ser que aconteça que você tem que ser, entre aspas, ceder 10 metros ou, entre aspas, ganhar 10 metros aí. Então vai ser um pouquinho de dor de cabeça também para o produtor em relação aí aos vizinhos. Mas como a gente disse, é um item aí que veio, que é obrigatório, que para fazer essas transferências passa a ser obrigatório, e quem sabe no futuro próximo também para a questão de você tomar um crédito. A gente estava conversando com a empresa, né, que faz esse trabalho. Aí a gente até questionou eles, né? Falou, mas isso aqui provavelmente vai ser prorrogado esse prazo, né? O que eles nos passaram? Que esse ano teve uma votação e a votação foi para que não tenha essa prorrogação, porque já tinha um prazo de 2021 para ser feito. Então, assim, as notícias que a gente tem hoje, que o prazo vai até novembro para fazer esse trabalho. Então o produtor aí tá assim, em cima da hora, vamos dizer assim. Mas a gente, infelizmente, como todo mundo, né, deixou para agora, vai ser humanamente impossível fazer tudo em até novembro, porque a empresa vai fazer esse levantamento, ela vai ter que mandar para o INCRA. Então imagine como é que vai estar a demanda do INCRA agora para fazer todas essas conferências. Então a gente acha e vê que vai ser humanamente possível o INCRA fazer todo esse levantamento aí até o prazo de novembro, né? Porque a demanda agora vai ser muito grande. Muitos produtores, né, estão à procura. Então vamos ver como é que vai chegar lá em novembro, esse período aí. Bom, e é um trabalho que a gente olha, ele tem uma lógica e uma importância muito significativa nesse sentido. Tem vários fatores que podem entrar nesse contexto, por conta de vai levantar os dados da propriedade e vai colocar certinho onde estão as limitantes, né? Onde que é o teu espaço, o espaço do vizinho, como você já disse. E até eu presenciei uma situação difícil, porque o produtor que tem, por exemplo, uma área próxima de mata, por mais que ele faça tudo certinho, não invada essa área de mata, mas o mato vai invadindo. E aí como que você comprova que se você tiver qualquer inconsistência, você pode ter problemas por 2 motivos. Pelo fato de você ter limpado aquela limitante, e aí como que você explica que focinho de porco não é tomada, né? Então já começa aí. E a outra é o fato de que depois que uma área de mata começa a invadir a tua propriedade, você praticamente é irreversível, né? Você não consegue mais. Então tem esse tipo de situação, e fora aqueles conflitos casuais que existem entre vizinhos, né? Que quando vai fazer uma cerca, um coloca aqui, outro coloca ali. Até brinquei contigo que é conforme o olho de quem tá medindo, né? Depende de quem você contrata lá para fazer a cerca, o cara vai meio metro para cá, meio metro para lá, tenta desviar de uma laje, de uma situação para conseguir deixar na linha. Então tem várias situações que elas poderão gerar movimento judicial, e aí como que você vai comprovar que aquilo é teu, né? Que vai cair todos nesse sistema, né? Quem não tá ali vai ter problemas. E assim, né? Como você falou, às vezes vai ter um conflito, algo do tipo. O que o próprio juiz, vamos dizer assim, né? Ele vai pelo que está na matrícula.
vai prevalecer aí o que tá na matrícula. Aí, se infelizmente o que foi medido talvez de forma equivocada lá atrás, há 40, 50, 60 anos atrás, vai ter que ser corrigido. E como você falou, né, a questão aí de às vezes de mata, algo do tipo, muitas vezes também pode ser que foi medido até um pedaço, né, e aquilo lá o produtor manteve, vamos dizer, a mata ali conforme manda a lei, mas vai saber se na próxima medição, se não vai, por exemplo, se esse marco não vai 10 metros, 15 metros para dentro do mato, e daí, será que o produtor vai poder fazer então essa limpa, vamos dizer assim, e tá utilizando aquela terra depois? Porque assim, né, hoje em dia para você cortar, por exemplo, uma árvore, tem toda uma burocracia, você precisa ter aí as autorizações nos órgãos competentes, e a gente sabe como que é a burocracia, a demora, o trâmite para isso acontecer. E como é que vai ficar depois? Muitas vezes o agricultor já tem os seus 20% de reserva legal, e só que quando for fazer o gel, por exemplo, ele vai poder, tipo, 15, 20 metros a mais de uma determinada faixa. Porque se a gente falar 15, 10 metros, não é muito, mas se você pega 10, 15 metros por aí, 300 metros de comprimento, você vai fazer uma conta depois, vai dar um número bem expressivo, vamos dizer assim. Esse meio metro, a princípio, que não é nada, lá na frente ele pode exatamente trazer uma mudança bem significativa, né? Então, assim, que não fala, muitas vezes não é pelo 5, 10 metros, mas sim a faixa que esse 5, 10 metros vai percorrer, né? Agora nós temos aí, por exemplo, propriedade de 500, de 1000 metros de comprimento. Então você pega aí 5, 10 metros, por exemplo. Lá na frente, nesses 1000 metros já vai dar 1 hectare, vai dar 10 mil metros quadrados. Então assim, e tudo é valor, né? Hoje nossas terras, elas são bem valorizadas, né? Então o produtor não vai querer perder, vamos dizer assim, né? Como é que ele vai fazer depois? E como começar a fazer isso? Então, Cunhasque, a gente até fechou uma parceria com uma empresa para estar fazendo aí esse trabalho aqui no nosso município. Então você, agricultor, está nos ouvindo e pretende aí o quanto antes, né, pretende fazer o seu georreferenciamento, nós fechamos a empresa com a Uniguaçu Hub, que é uma empresa da Uniguaçu, a nossa faculdade aqui. Então podemos dizer assim, uma empresa renomada. Nossa faculdade está com 26 anos, fez semana passada 26 anos no nosso município. Então você, agricultor, está nos ouvindo, pode estar vindo até o sindicato, a gente vai pegar a sua documentação e vai estar encaminhando para a empresa. Eles vão estar fazendo, como disse, né, vão estar fazendo esse levantamento de toda a documentação, vai estar fazendo a visita na sua propriedade, fazendo as medições. Depois disso, então, faça todos os documentos. Depois de feito o documento, você vai ter que, daí, né, os vizinhos vão ter que assinar. Mas se o meu vizinho não vai ter que assinar, assim, vocês vão ter que entrar num acordo, porque você vai precisar do seu vizinho e o seu vizinho vai precisar de você quando ele for fazer. Então ambos vão precisar assinar. Então vai ter que entrar num acordo aí. E depois disso, né, depois de assinado, tudo certinho, a empresa então vai te devolver a documentação pronta para você levar no cartório, para você fazer o registro desse georreferenciamento. Então, depois da empresa feito o trabalho dela, você vai ter que registrar. Se você não registrar, não vai também adiantar. Então você vai ter que fazer esse registro na matrícula. Então você, produtor, que pretende fazer, pode estar nos procurando. A gente fechou essa parceria aí com a Uniguaçu, então a gente conseguiu aí também um desconto especial para os nossos associados. Então você, agricultor, está nos ouvindo, pode estar vindo até o sindicato conversando comigo, que a gente vai estar encaminhando toda a sua documentação para a equipe da Uniguaçu Hub, onde vai estar fazendo a visita e todo o levantamento do georreferenciamento da sua propriedade. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Evandro Guerri, presente com a gente, falando sobre essa questão, né, das medições, né? Importante a gente estar atento hoje que tem essa nomenclatura georreferenciamento de imóveis rurais, né? Ou seja, para colocar na medição certa, né? No limite certo ali da sua propriedade. E ele falou sobre as colonizadoras, lembrou um pouquinho
Eu lembro que eu ajudei a trabalhar numa pesquisa e assim, eu lembro pelos antigos contarem também, porque da região de onde eu venho fica perto. Na época de colonização aqui da nossa região do oeste do Paraná, teve um conflito muito violento por conta disso. Porque a primeira colonizadora veio, daí não sei qual motivo, o governo na época desativou ela e trouxe outra, mas já tinha acontecido as medidas. Isso foi lá na região do Feijão Verde, que é conhecido, que pertence à Ramilândia, só que é uma região hoje que ela fica num triângulo entre Missal, Ramilândia e Medianeira. E lá aconteceu um dos grandes conflitos, talvez o maior entre essa região, um dos conflitos mais sangrentos por conta dessas medições equivocadas de terra, porque daí quem estava não queria sair, então era outra colonizadora, e aí começou um conflito que envolveu até a polícia da época, só que devido à dificuldade de chegar e tudo mais, a gente teve relatos assim de tanto testemunhas que viveram aquilo e quanto pessoas pós, né, que contavam que teve empilhamentos de corpos, né? Nossa, foi uma coisa terrível que aconteceu, porque foi uma disputa bala a bala, né? Praticamente, então é um faroeste, né? Realmente era um faroeste que aconteceu até isso ser resolvido. Então a nossa história, ela já tem esse... Por isso talvez, Evandro, quando a gente... Porque querendo ou não, todos nós carregamos um pouco isso, né? Com a gente, todas essas questões. Então quando se fala nessa limitante, né? Não se fala só no bolso, mas a gente já se prepara para o conflito, porque tem que conversar com o vizinho, aí tem que ter uma boa relação, tem que ter um entendimento. Sabe que quando entra essas questões, elas são muito sérias, né? Então, e muitas vezes, né, como você deu um exemplo, né, já vem uma briga antiga dos vizinhos, às vezes por causa de uma cerca, né, por causa de 1, 2 metros, e agora isso aí vai ser tirado, vão ser a limpo, né, vai ser batido o ponto do GPS, vamos dizer assim, e vai ser ali. E agora, se os dois já estão com uma briga de vizinhos por causa de divisa, aí vai ser complicado. Uma vez eu ouvi de um advogado que já faz alguns anos, mas dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Hoje tudo vai para acordo. Então procure fazer primeiro o acordo com quem está ao seu lado, né, seu vizinho, enfim, as pessoas estão próximas, do que estender uma discussão na justiça que pode demorar anos, você ter problemas mais sérios, custos maiores para conseguir resolver questões e às vezes uma questão assim que é mais pessoal do que propriamente um resultado. Então, se preparar, né, de todas as formas, pensar em todas essas questões para conseguir, depois lá na frente, o produtor rural não ter que parar de produzir, que é o maior dom que se tem, né, Evandro? Não, Deus o livre, né? A gente já enfrenta aí tantos desafios, né? A gente tem uma empresa ao céu aberto, nós estamos passando aqui no nosso município mesmo, nós temos parte do nosso município onde vai ter uma boa produção de milho, né, que vem chovendo bem, e outras partes do nosso município onde praticamente já não vai dar produção. Essa semana mesmo, ontem, eu estava conversando com um produtor ali no sindicato, ele mesmo está falando que não sabe se vai colher 50 sacos por alqueire de milho. Meu Deus. Por quê? Por causa da seca. E nós já temos produtores aí com expectativa de colher mais de 300. Então, olha, dentro do nosso município já tem essa variável, né? E como a gente estava falando, é a harmonia, né? Porque hoje, numa emergência, muitas vezes a primeira pessoa que você vai buscar apoio, buscar ajuda é o seu vizinho. Então, ter essa boa convivência com o vizinho aí, tomara que isso não venha para causar aí coisas ruins entre os vizinhos, mas sim, como você disse, né, entrar em um acordo, né, em harmonia, que todos vão estar aí convivendo bem. Obrigado, Evandro. Obrigado, Cunhasca, mais uma vez aí tá cedendo espaço, a gente está passando essas informações para os nossos agricultores. E você, agricultor, então, que tiver alguma dúvida, pode estar ligando no sindicato ou dando uma passadinha lá no sindicato, que a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas e dando as orientações para você. Obrigado, Cunhasca, e até a próxima oportunidade. Valeu, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vereador e também agricultor, Evandro Gelleri, que esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã.